Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, hoje o assunto do vídeo vai ser quando eu comecei no crochê. Vou tentar resumir um pouco para vocês. Enquanto isso, eu vou crochetando aqui. Tentar resumir um pouco de como foi, quando eu comecei no crochê. Tudo começou quando eu tinha uns 15 anos. Eu comecei, gente, aprendendo a bordar. Entendeu? Lógico que bordar no ponto cruz, sabe? Tudo começou assim, bordar ponto cruz. Lógico que não tem nada a ver com fazer tapete, mas. E tem a ver também, né? Eu vou tentar, tipo assim, resumir e contar como tudo começou desde o começo. A minha mãe, tipo assim, minha mãe sempre foi uma crocheteira maravilhosa, sempre fez, mas ela não fazia tanto assim. Eu lembro que ela, tipo assim, fazia uns bicos de pano de prata e eu ficava assim meio curiosa, sabe? Tinha uns 15 para 16 anos, mais ou menos isso. E eu comecei a querer aprender, eu comecei a bordar no ponto cruz. E eu bordava, nossa, aquele ali pra mim era maravilhoso. Gente, era muito bom. E eu bordava, sabe, cada vez mais eu queria, sabe, bordar. E naquela época era mais difícil para comprar o material. Então não foi fácil para poder minha mãe comprar o material. Mas o pouco que tinha, eu ia fazendo. E ela me ensinando. Graças a Deus, minha mãe tinha paciência para me ensinar. Aí, depois, aí do ponto cruz começou a bordar, a fazer os bicos de pano de prata. Eu lembro direitinho, nossa, mas no começo, mas era difícil, meu Deus do céu. Acho, acho que não tem esse, né, que não passa dificuldade para poder aprender. E nisso, fazia aqueles bicos de pano de prata, sabe? Os primeiros não ficou tão bom assim, mas os outros foram melhorando. Aí depois, aí depois passaram-se os anos. Nessa época eu morava no Tocantins, do meu estado, onde eu nasci. Aí passaram-se alguns anos e a gente veio embora pra cá, pro estado de Goiás. Aí é aqui que começou tudo. Tipo assim, passaram muitos anos, eu nunca mais tinha pegado, nunca mais tinha feito mais nada. Aí eu casei, depois que eu casei, depois de 2 anos tive meu filho, Davi Lucas. Aí sim que começou tudo. Quando eu engravidei do Davi Lucas, isso foi. O Davi Lucas nasceu em 20 de julho de 2018. Então isso vai fazer o quê? 7 anos, tudo isso começou. Então são quase 7 anos que eu realmente comecei mesmo a fazer tapetes mesmo para vender. Eu engravidei do Davi Lucas e a minha mãe já fazia, né, tapete. Me deu aquela curiosidade muito. Não curiosidade, aquela vontade. Curiosidade não, porque eu já sabia como é que era, né, gente? Aquela vontade, assim, grande de fazer barbante. Ó, gente, de fazer tapete. E nisso eu precisava comprar uns barbantes, né? E meu marido me deu toda a força. E ele foi que me incentivou tudo. Acho que depois ele até se arrependeu, né? Que aí eu não quis parar mais. Tudo era fazer tapete, tudo era fazer tapete. Aí eu comecei comprando os barbantes, mas eu também. Eu e minha mãe, tipo assim, a gente testava, né? As marcas. A gente não conhecia, não sabia qual que era boa, qual que não achava, entendeu? E foi fazendo, foi fazendo. Eu comecei com o barbante JK. Aí depois eu conheci o barbante Eco Brasil. E nisso, gente, eu fui fazendo. Você vê, eu tava até olhando um dia desse aqui, os meus primeiros tapetes. Tipo assim, não ficou aquela coisa linda, nem nada. Tipo assim, porque eu tava. Por mais que eu já sabia como é que era, mas a gente, com o passar do tempo, muitos anos sem fazer, né? A gente não é a mesma coisa. E eu comecei a fazer. Aí falava para minhas colegas no trabalho. Aí eu comecei a vender lá no trabalho, na outra empresa que eu trabalhava. E vendia para um, e vendia para o outro divulgava, e fazia encomenda. Gente, eu só sei que eu vendi muito, muito tapete nessa época. Tudo isso, gente, foi quando eu tava grávida. Quando eu comecei, sabe? Eu tava grávida. Aí meu filho nasceu, eu tive aquele período de ficar em casa, né? Aí é que eu fazia tapete mesmo. Uma criança pequena, na hora que ele dormia. Ah, eu não pensava em outra coisa não, gente. Comecei a fazer tapete. E fazia. Aí mostrava para as meninas, porque acho que nessa época eu nem. Não tinha Instagram não. Acho que eu não postava Instagram não, não postava não. Tinha nada, não, era na boca, de boca em boca mesmo. Mostrava para uma amiga minha, que é a minha amiga
a minha amiga Perpétua, um beijo pra você, viu, Perpétua? Porque tudo começou também, tipo assim, questão de venda, de chamar clientes, foi com ela. Ela que ficava divulgando, falava, ah, você sabia que meu nome, gente, é Aparecida de Paula, tá? Mas a maioria do povo conhece como Paula. Mas lá no trabalho sempre o povo me chama de Aparecida. Aí ela falava, gente, você sabia que a Cida, ela chamava de Cida, sabia que a Cida faz tapete? Nossa, ela faz um tapete bonito. Então, tudo tipo assim, nossa, eu jamais vou esquecer disso. Que ela me ajudou demais, demais. A Perpétua me ajudou muito. Minha amiga, até hoje ela é minha amiga, entendeu? Mas, gente, mas no começo do meu trabalho foi ela que me ajudou a divulgar muito as minhas peças. E daí pra cá, gente, aí veio a ideia de começar a divulgar em rede social, que foi o Instagram. Comecei a divulgar no Instagram, antes já divulgar no meu status. Na época eu trabalhava na empresa, eu divulgava no meu status do WhatsApp. Mas era bem pouco, eu ficava meio com vergonha, sabe? De mostrar. Eu tinha muita vergonha de mostrar o meu trabalho pros outros, gente. Muita vergonha. Ah, de ver o que o povo vai falar, ah, o preço tá caro, está barato. Gente, hoje, tipo assim, hoje eu ainda tenho que aprender muita coisa ainda. Tipo assim, que muitas vezes eu erro muito na precificação das minhas peças. Eu ainda erro muito, sabe? Principalmente quando é aquele jogo mais trabalhado. Mas hoje em dia eu já não. Eu dou menos importância pelo que os outros falam, entendeu? Porque só a gente, cada um, a gente que faz, que sabe o trabalho que deu, a dificuldade, quantas horas que você ficou fazendo aquela peça, quanto de material você gastou. Então, o que os outros falam, pouco importa, gente. Hoje eu ando mais assim, eu penso mais sobre isso. Aí, gente, aí daí de lá pra cá, gente, nunca mais eu parei, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Aí comecei a divulgar no Instagram, divulgar no status. Gente, eu sei que teve uma época, assim, que eu peguei tanta encomenda, assim, que eu chegava da empresa, que eu sempre trabalhei fora. Trabalhei no crochê, mas trabalhava fora também. Eu começava, às vezes eu dormia 1, 2 horas da manhã, acordava às 6 da manhã, cansada, exausta, mas ali fazendo. Por isso que hoje em dia eu opto mais por pronta entrega. Não deixo de pegar encomenda, porque as encomendas também ajudam muito. Mas eu gosto muito da pronta entrega. Por que eu gosto muito da pronta entrega? Porque ali, gente, eu deixo a minha imaginação fluir. Eu gosto muito de coisas coloridas, aí tem vezes que eu já não quero colorida, aí eu posso usar as minhas sobrinhas, que, gente, não sei vocês, mas pensa numa pessoa que gosta de uma sobrinha, sou eu. Nossa, teve uma época para mim experimentar o barbante LM, não sei se vocês conhecem o barbante LM, muito bom também, mas não estava compensando para mim, porque eu tinha que pagar o frete, sabe, ficava muito caro, então ficava no valor de eu comprar o barbante aqui no Brasil aqui, então por isso que eu parei de comprar eles. Mas aí eu comprava as sobrinhas, gente, acredita? Ai, mas eu ficava apaixonada quando eu via aquele tanto de coisa colorida, só que tanto de cones coloridos. Ai, mas como, gente, ai, mas como eu amo as sobrinhas, sabe? Porque nas sobrinhas eu coloco a minha imaginação pra fluir, sabe? E faço minhas combinações de cores, entendeu? Alguns, tipo assim, no começo mais eu ia muito nos canais e pegava, né? Hoje em dia é mais raro. Hoje eu já deixo a minha imaginação fluir e vou fazendo as minhas peças. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada é fácil, né, nessa vida. Eu acho nada é fácil, mas com Deus, a gente orando, buscando a Deus, pedindo ao Espírito Santo ideia, a gente consegue. E hoje em dia eu falo pra vocês. Eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas pessoas que estão começando, assim, um canal, tá começando a crochetar. Não é fácil, gente, mas não desista. Depois que você aprende, gente, acabou. E você vai longe. E era isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Tipo assim, é um vídeo simples, mas aí eu lembrei, sabe, de quando tudo começou. Eu falei, gente, eu vou ter que falar, vou ter que dizer pra ele, para o meu público maravilhoso. Para o meu público maravilhoso. Porque eu creio, gente, eu creio que eu vou crescer muito no canal ainda. Eu sei que tudo é com o tempo. Tudo é com o tempo. A gente vai melhorando mais nos vídeos, tudo. Mas eu creio que eu vou crescer. E quem tá começando assim como eu no canal, que tá começando no crochê como, assim como eu, como muita gente, todo mundo um dia começou, né? Teve início. Todo mundo um dia teve. Então, gente, não desista. Por mais que apareçam dificuldades. Gente, olha, eu já vendi demais tapete.
eu já peguei muita encomenda, mas eu também, gente, por confiar nas pessoas, eu também já fiquei muito sem receber, muito, vendi e não recebi, gente, eu não nego isso, viu? Por isso que hoje em dia eu cortei muito esse negócio. Hoje eu ainda vendo, gente, eu ainda vendo a prazo, ainda divido, mas só para aquelas pessoas que desde o começo estava comigo e até hoje tá, e eu sei que paga direitinho, entendeu? Antes da pessoa chegar e falar, ai, você faz pra mim, você divide, você espera, aí eu, em minha empolgação toda, acabava que cedia e deixava. Mas meu marido sempre me avisou, não faça isso, não faça. Mas a gente vai aprendendo, né, gente? Aos poucos, às vezes quebrando a cara, a gente vai aprendendo. Que não é bem assim. Hoje eu vendo a prazo? Vendo. Ainda vendo muito a prazo, muito ainda. Mas para aquelas minhas clientes que estavam comigo desde o começo, ainda tá até hoje, entendeu? Que paga direitinho. Mas para pessoas que eu não conheço e que são. Não faço disso mais não, gente. Não faço. Eu não indico vocês a fazer isso não, viu? Nem incentivo, entendeu? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro porque quando você vende ali à vista, você recebe o dinheiro e você pode comprar mais material, né? A prazo você tem que esperar, né? Quando você divide a prazo, você tem que esperar. Mas para essas minhas clientes, gente, que hoje eu ainda vendo a prazo, que estava comigo desde o começo ali, que me ajudou a conseguir mais cliente, que comprava peças, gente, eu jamais vou deixar de vender a prazo para elas. Jamais. E se eu abro a boca, assim, falar de boca cheia, jamais. Por quê? São pessoas que me ajudou desde o começo. São pessoas que gostam do meu trabalho e que ainda até hoje divulgam o meu trabalho. Entendeu? E até hoje, gente, ainda tem pessoas que compram de mim, porque essas pessoas me ajudaram muito. Não só, eu tava lembrando que agora, não só a minha amiga Perpétua, que me ajudou muito, a Lara. A Lara, um beijo pra você, minha amiga, um beijo. Um abraço pra ti, se você assistir esse vídeo. Ela me ajudou demais. Gente, a Perpétua e a Lara foi uma das minhas primeiras clientes. E até hoje, gente, elas divulgam, falam do meu trabalho. A Perpétua deu uma paradinha de comprar minhas peças, né? Agora que eu tô lembrando. A Lara mesmo, eu vendi 300 e pouco um desses de pronta entrega para ela, dividi para ela e ela paga direitinho. São pessoas maravilhosas. Então essas pessoas, não só nós duas, gente, tem mais gente. É porque nesse momento aqui eu não tô lembrando do nome, entendeu? Tipo assim, a gente, na hora de gravar, a gente acaba esquecendo. Eu tenho que começar a fazer uma colinha para mim não esquecer o nome, né? Que acaba ficando chato, falando o nome de alguns e de outros não. Mas eu tenho certeza, se quem me ajudou desde o começo assistir esse vídeo, a minha eterna gratidão, viu? A minha eterna gratidão, porque você sabe, gente, que hoje em dia para pessoas para ajudar são poucas, né? E, tipo assim, por muitos anos, igual eu vou fazer 7 anos de crochê, crochetando assim, não é fácil, gente. Tem gente que não importa muito, não. E é isso, gente. Eu só queria contar um pouquinho pra vocês, sabe? Um bate-papo falando de quando eu comecei. E pra quem tá começando, gente, não desista. Não desista. Crochetar é maravilhoso, é muito bom. E você ainda ganhar ainda dinheiro. Ganhar, eu digo assim. Porque você tá vendendo hoje, né? Do seu trabalho. Gente, é muito bom. Vocês não têm entendido. Olha, acho que toda mulher gosta muito de comprar, né? Eu acredito que sim. Eu não nego isso, gente. Eu gosto de comprar roupa, eu gosto de comprar muita coisa, gente. Mas quando eu faço uma compra de barbante, tá o meu marido que não me deixa mentir. Ai, como eu fico empolgada, como eu fico feliz, eu já fico imaginando, meu Deus, vou fazer, sabe? Eu vou. Que cor que eu vou começar a fazer? Que modelo que eu vou fazer com essa cor, sabe? Eu já fico ali, nossa, aquela ansiedade, aquela felicidade toda. Então, gente, é maravilhoso a gente fazer aquilo que a gente gosta e ainda ganhar com aquilo ainda, né? É muito bom, gente. E é isso, gente. Fica todos com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado por me assistir. Obrigado por estar confiando no meu trabalho. Eu sei que aos poucos a gente vai melhorando mais. E é isso, tá? Fica todos com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. A semana, já falei isso, mas eu torno a falar porque bênçãos nunca é demais, viu? Para vocês que estão começando, gente, ora, entrega nas mãos do Senhor. Que o Senhor vai abençoar e vai abrir portas, vai colocar pessoas boas no caminho de vocês, para comprar o trabalho de vocês, para divulgar também o trabalho de vocês, assim como eu, tá? E muitos que eu tenho certeza que começou aí.
Um abraço, fica todos com Deus. Um cheiro.